Salmos de número 119, versos 103, 104 e 105. Assim diz a palavra de Deus: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós sabemos, irmãos, que hoje nós temos vivido momentos muito difíceis. Isso não é novidade para ninguém. Nós ligamos as televisões, as mídias sociais, nas universidades, nas escolas de ensino médio comum. As nossas crianças e até os adultos estão sendo influenciados diariamente por um ensino avesso à palavra de Deus. Isso é bastante preocupante. Durante séculos e séculos, a sociedade ela vem buscando um entendimento para o dilema, o grande dilema da vida, que é o sentido da existência humana, ou o propósito e o significado da vida. E as pessoas buscam esse entendimento por meio de pseudociências, que são ciências falsas, sem fundamentação, baseadas em achismos e pressupostos vazios. As pessoas têm acreditado que a resposta para esse grande dilema é a grande verdade. Irmãos, não é. A humanidade tem sido enganada durante muito tempo. Mas eu estou aqui essa noite, enviado por Deus, e segundo a minha oração que eu fiz antes de estar aqui, que o Espírito Santo fale aos ouvidos de todos aqui presentes nessa noite. E que a palavra que vai ser dita nessa noite, ela conforte o coração de vocês, porque não quero que seja a minha palavra, mas sim a boca de Deus aos corações de vocês. O grande questionamento da vida. Isso é um questionamento que, por vezes, mesmo a gente cristão, nascido e criado na igreja, que não é o meu caso, mas talvez seja o caso de muitos aqui, já passou por algum momento de dúvida, né? Por que eu existo? Nossa, minha vida é tão difícil. Qual o sentido da vida? Mas esse não é o seu questionamento em particular, esse é o questionamento que vem sendo feito há muitos séculos, há muitos anos. O salmista, ele reconhece que o sofrimento ele tem um caráter pedagógico. Irmãos, Deus permite o sofrimento na sua vida, Deus permite o sofrimento na minha vida, na vida dos seus eleitos, com um propósito, nos edificarmos. Ou você passa por uma grande peleja, por um grande sofrimento e não aprende lição nenhuma disso. A gente sempre tem que aprender. Isso faz parte. No meu trabalho secular, eu faço uma coisa chamada investigação de acidente, caso ocorra um acidente de trabalho. O propósito da investigação é descobrir o que causou aquele acidente. Por quê? Para a gente identificar a causa principal e evitar que ocorra novamente. A gente aprende uma lição com um grande problema. É isso. O problema ocorreu, não pôde ter sido evitado, então vamos aprender uma lição disso. E Deus permite o sofrimento na vida do crente, na vida dos seus eleitos, com o propósito de edificar e ensinar alguma coisa para a gente. Exemplo do que eu estou falando, no próprio Salmo 119, no verso 7 e 1, o salmista diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sempre temos que aprender com os problemas e deles tirar lições para a nossa vida. Sempre temos que aprender com os nossos problemas. Eu tenho certeza que se eu pedir para a igreja levantar a mão, quem está passando por algum problema hoje, a igreja toda vai levantar a mão. Porque faz parte. Isso é o cuidado de Deus com a sua vida. Deus permitiu o problema estar acontecendo na sua vida hoje para que você aprenda uma lição. Para que você aprenda com isso, para que você se submeta a Deus. Mas o salmista também, ele reconhece a soberania de Deus. Ele conhece que Deus é soberano. O salmista reconhece que Deus, ele não só permite que as coisas aconteçam, mas por vezes ele decreta. Ele reconhece que necessita de Deus em todo o tempo e ele clama por uma intervenção divina em sua alma. Exemplo, Salmo 119, do 33 ao 37.
Assim diz a palavra de Deus. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. 34. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivificam-me no teu caminho. Se vocês perceberem, meus irmãos, o salmista começa todos esses versos pedindo ao Senhor que faça alguma coisa na vida dele. Primeiro, pede para que o Senhor ensine o caminho, os teus decretos. É o que a gente precisa. Às vezes a gente vê um vídeo na internet, a gente se matricula numa universidade, ou a gente faz algum tipo de curso, e você acha que isso vai te dar capacidade intelectual, e pode até ser que você tenha capacidade intelectual. Mas se Deus não mostrar o caminho, irmão, tudo isso será em vão. Você vai apenas conhecer uma letra vazia e morta. Você não vai conhecer o Espírito Santo que traz a transformação. Então Deus, Ele é que faz as coisas acontecer. Se você está aqui hoje, meus irmãos, foi porque Deus quis que isso acontecesse. Se você está aqui hoje, foi porque Deus quer falar com você nessa noite. Então, abra os teus olhos, porque Deus sempre age antes da gente. Deus sempre faz tudo acontecer. Mesmo sem a gente saber, a gente responde aos decretos e os desejos do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Salmo 119, ele diz que a palavra de Deus é um guia para a gente. O salmista exalta a lei divina como lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Exemplo, Salmo 119, verso de número 105. 119, verso de número 105. Vamos todos ler em uma só voz? Lâmpada é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, o salmista tem a palavra de Deus como indispensável para a vida com Deus. Para a vida com Deus. Mas é importante a gente perceber o seguinte. Quando foi escrito esse salmo, o salmista ele se encontrava provavelmente num período de exílio, onde ele vivia muita opressão. A fidelidade a Deus era crucial para ele e para a identidade do povo dele. O salmista, quando escreveu isso, ele não estava vivendo momentos maravilhosos, sentado numa sala de escritório, no ar-condicionado. Ele estava clamando ao Senhor, ele estava passando por momentos dificílimos. No verso 103, a palavra de Deus diz o seguinte: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Mais que o mel à minha boca. No verso 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. No verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesses versos, meus irmãos, encontramos 3 verdades poderosas que moldarão a nossa vida espiritual a partir de hoje. Vocês creem nisso? Amém? Então, essas verdades moldarão nossa vida espiritual, se assim o Espírito falar aos seus ouvidos. No verso 103, percebemos a doçura da palavra de Deus. O salmista declara aqui que a palavra é mais doce ao paladar do que o mel. Quantas vezes, irmãos, nós nos estamos passando por momentos dificílimos na nossa vida, querendo refrigério, querendo sentir algo prazeroso vindo de Deus, e a gente ora, e a gente se debruça, e a gente pode ser que, eu não sei a realidade de cada um aqui, possa ser que exista alguma pessoa com problema financeiro, com problema sentimental, com problema de ordem patológica, alguma doença, e a gente clama, a gente pede socorro, a gente pede misericórdia, a gente não vê resposta, e a gente fala: Senhor, como eu queria sentir a tua presença, como eu queria que o Senhor se manifestasse a mim, como eu queria que o Senhor respondesse a minha oração, como eu queria, meu Pai, como eu queria. E a palavra de Deus não é apenas uma informação, meus irmãos. É necessário
que a gente se debruce de noite na palavra de Deus, porque ela não é apenas um livro. Eu sempre digo isso e vou dizer mais uma vez, não é um livro que contém verdades, não é um livro que contém a palavra de Deus. Isso é um ensinamento falso, é uma heresia. A Bíblia não só contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, Deus está falando com você, meus irmãos. E às vezes a gente quer ouvir Deus falar de maneira audível, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir nos meus ouvidos a palavra de Deus. Como já disse um certo teólogo, eu não me recordo quem, se você quer ouvir Deus de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta, porque Deus vai falar com você. Isso aqui é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela vai te transformar. Ela não é apenas um conteúdo de informação, ela é alimento para a nossa alma faminta. Nós nos alimentamos da palavra, experimentamos uma satisfação e um prazer que nada mais nesse mundo pode nos oferecer. Nada mais, meus irmãos. A gente busca satisfação em coisas aleatórias, não é verdade? A gente às vezes está mal e busca satisfação no esporte, que é útil, é legal. Você deve fazer um esporte, sim. Mas não é isso que vai satisfazer a necessidade da tua alma. Você busca satisfação no relacionamento. Legal. Um relacionamento saudável é de Deus. Mas não é um relacionamento que vai trazer satisfação à sua alma, meus irmãos. Você busca satisfação em até coisas que não agradam a Deus. Né? Prazeres momentâneos. A gente vive um problema hoje chamado satisfação imediata. A gente quer se satisfazer imediatamente, custe o que custar. Não é isso? E como exemplo, a gente vê os fast foods, né? Às vezes você vai no restaurante e pede uma comida super saudável. Mas essa comida vai demorar um pouco para ficar pronta. Mas ela é de qualidade. Você pediu lá uma comida super saudável, a cozinheira vai pegar o alimento cru, ela vai preparar, ela vai temperar, com toda a higiene, cuidado, carinho e amor. Mas isso custa tempo. Mas a gente vive num mundo corrido, não é isso? A gente quer se satisfazer imediatamente. Então a gente para lá no fast food, rapidinho ali da esquina, e pede um lanche cheio de gordura, trans, cheio de problema, e a gente ingere ele a si mesmo, né? O importante é encher minha barriga, mas isso é uma satisfação imediata que não alimenta verdadeiramente. É a palavra de Deus que nos satisfaz. Assim como o corpo físico necessita de um alimento para sobreviver, a nossa alma espiritual também precisa ser nutrida. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nos fortalece e que nos sustenta. Quantas vezes nós nos alimentamos por dia, meus irmãos? Você se alimentou hoje? Como é que foi o seu almoço? Você comeu bem? Eu comi na casa da minha mãe, comi um galeto. Um arrozinho fresquinho feito por mamãe, um feijão bem temperado. Amo o feijão da minha mãe. Foi muito bom. Eu alimentei o meu corpo. E a minha alma? Eu alimentei? Você alimentou a sua alma hoje? Ontem de ontem, amanhã você vai alimentar a sua alma? Quero trazer essa reflexão à igreja, irmãos. A palavra é que transforma. A palavra é que transforma. Ao meditarmos na palavra, meus irmãos, nossos desejos e atitudes são renovados. A gente se torna mais semelhante a Cristo. Mas será que você hoje quer se tornar semelhante a Cristo? Como a sociedade vai te enxergar? São reflexões necessárias, importantes que seja feito, né? Porque você viu qual foi o fim de Cristo? Cristo foi julgado. Cristo foi morto, foi martirizado. E não foi só Cristo, não. Todos os seguidores de Cristo passaram por isso. Aqui tem seguidor de Cristo, amém? Amém? Então, temos que parecer com Cristo, estarmos dispostos, se assim for a vontade de Deus, a passar por isso também. Mas o Salmo 119, no verso 104, ele fala outra verdade interessante, que é sobre o entendimento que vem da palavra. O entendimento que vem da palavra. Aqui o salmista afirma que através dos preceitos de Deus, ele obteve entendimento e por isso detesta todo o caminho de falsidade. A palavra de Deus nos revela a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ao conhecermos a verdade, somos libertos das mentiras,
das falsas doutrinas que nos aprisionam. Irmãos, entendimento que vem da palavra. Eu vou ler novamente o verso 4 para os irmãos. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Por isso, a consequência do entendimento que vem dos preceitos da palavra de Deus é detestar todo caminho de falsidade. É detestar todo caminho de falsidade. Mas vivemos num mundo perverso. Vivemos num mundo que as pessoas são influenciadas diariamente e influenciam também. A influência está aí. E a influência, muitas vezes, são influências perversas. Quantas vezes você não foi motivado a odiar alguém? Eu fui. Motivado a ter raiva porque a pessoa pensa diferente? Eu fui. E as pessoas não conseguem perceber que isso é maligno. As pessoas não conseguem perceber que isso está descrito aqui, ó. Isto devemos detestar, porque é caminho de falsidade. É falso. Falsidade é falso. É falsa a palavra de Deus. Nós devemos ter empatia com o próximo. Nós devemos não concordar com tudo, mas respeitar e orar por aquelas pessoas que você discorda. Essa é uma grande dificuldade. O contraditório é importante, porque se as pessoas não pensarem diferente, as pessoas não evoluem. É necessário que eu discorde do meu irmão em um ponto ou outro para que haja um debate saudável e assim a gente chegue numa conclusão mais correta acerca daquele assunto, né? Vai ser discutido, por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Martim Lutero, lá em 1517, discordou de alguém, houveram-se os debates, os concílios ao longo da história, e hoje nós estamos aqui cultuando a Deus com liberdade. Por quê? Porque houve o contraditório. Então as pessoas não têm que simplesmente aceitar tudo o que acontece, mas respeitar e discordar quando for necessário. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é como uma luz que dissipa as trevas, é como uma luz que dissipa a ignorância e da incerteza. Através dela, meus irmãos, podemos discernir o que é certo e o que é errado, o verdadeiro e o falso. Irmãos, é impossível, meus irmãos, a gente ser crente, ser cristão, pertencer a uma comunidade cristã e não ter uma vida transformada. É impossível. É impossível. As pessoas, quando chegam lá fora, elas têm que perceber que nós nos comportamos de forma diferente. Elas têm que perceber que a luz de Cristo está sobre nós. Elas têm que perceber que nós somos parecidos com Cristo. Isso causa estranheza, isso vai causar estranheza. Isso é natural que aconteça. Mas não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não. Porque Deus é com você. Deus está com você. Você não deve se preocupar com o julgamento dos ímpios. Porque isso vai acontecer. Não tem como isso deixar de acontecer. Isso vai acontecer. Mas isso é bom. Isso quer dizer que você está em contramão ao mundo. Então você está no caminho certo. A palavra, ela transforma o pensamento. A palavra de Deus transforma a nossa maneira de pensar. Ela nos ajuda a ver o mundo através dos olhos de Deus e compreender os seus propósitos. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Isso é só se a gente analisarmos de forma espiritual as coisas que acontecem em nossas vidas. Porque quantas vezes a gente tropeça numa pedra e vai parar no hospital porque quebrou o dedo? Quantas vezes a gente perde um ônibus que está atrasado para o trabalho? Quantas vezes acontecem coisas em nossas vidas que aos nossos olhos humanos isso é horrível. Isso não pode ser de Deus. Até uma enfermidade. Isso não pode ser de Deus. Mas se a gente tem intimidade com a palavra de Deus, ela vai transformar o nosso entendimento, a nossa compreensão e o nosso entendimento a respeito das coisas que acontecem no mundo e na nossa vida. E a gente vai identificar o plano e o propósito de Deus em todas as coisas. Não estou dizendo com isso que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque eu estou falando de uma topada e uma pedra que você quebrou o dedo. Agora, se for de um óbito, se for de algo absurdo, inimaginável, pensa numa dor que você não pode conceber a ideia de passar por ela. Se isso acontecer comigo, se isso acontecer com você, Deus está no controle. E Ele permitiu que isso acontecesse.
E se a gente tem a nossa mente transformada pela palavra de Deus, a gente vai ter discernimento de entender o cuidado de Deus em todas as coisas. Não é fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas estou dizendo que Deus vai cuidar de você. Porque Jesus Cristo, ele prometeu nos dar uma paz. Mas sabe qual é a paz que ele nos prometeu nos dar? Não é aquela paz que você senta na beira da praia e toma uma água de coco e ouve o barulho do mar e o canto dos pássaros. Não, é uma paz que excede todo o entendimento. E é a paz que Cristo dá. E nós temos paz com Cristo se nós estivermos pautados na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, aqui eu vou me ater à palavra lâmpada para os meus pés. E depois eu vou fazer a exposição da parte B do verso. Lâmpada para os meus pés. O que a gente pensa com relação a isso? Lâmpada. O salmista está falando de uma lâmpada para os pés dele. É a palavra de Deus. Mas quando a gente pensa numa lâmpada, meus irmãos, a gente não pensa numa lâmpada fluorescente. A gente não pensa numa lâmpada dessa incandescente. É a lâmpada da época, que era uma espécie de lamparina. E uma lamparina, vocês já viram uma lamparina acesa? Numa escuridão total, meus irmãos? Quanto que essa lamparina ilumina a frente? Será que vocês conseguem imaginar na mente de vocês? Não é muita coisa, não é isso? Mas ela ilumina. Então, quando o salmista diz lâmpada, ele pensa numa lamparina. E ele fala que é para os pés dele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos guia de maneira gradativa, passo após passo, lâmpada para os meus pés. Ele precisa ter os pés imediatamente iluminados para conseguir observar a maldade do mundo, as astúcias de Satanás, as ciladas do inimigo. Mas só quem é capaz de fazer isso é a palavra de Deus que ele está falando, que é a lâmpada para os pés dele. Agora faltou luz, né, em São Gonçalo. Teve um momento de apagão aqui, eu passei alguns dias sem luz. Você já precisou caminhar numa escuridão sem uma lâmpada, sem uma vela, sem uma lamparina, num lugar onde você talvez não conheça muito bem, ou até mesmo num lugar que você conhece? Você já precisou caminhar? É bem propício você dar uma topada numa quina de uma mesa. É bem propício você pisar no objeto que vai te machucar, vai ferir os teus pés, porque você não lembra que aquele objeto estava ali. Tudo isso são obstáculos que a vida nos oferece todos os dias. Os obstáculos estão aqui, estão ali fora, no meu trabalho, dentro da minha casa, até dentro da igreja. Mas é necessário que os meus pés sejam iluminados pela palavra de Deus, para que eu consiga identificar as armadilhas, identificar os obstáculos e assim não tropeçar neles. Porque a lâmpada para os meus pés não vai eliminar os obstáculos, mas vai fazer eu enxergar. E eu caminhar prudentemente, com segurança, em direção ao alvo. E qual é o nosso alvo? É Cristo. Então, a lâmpada para os meus pés vai fazer eu caminhar gradativamente, imediatamente, passo após passo, em direção ao alvo. Mas não termina aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora a parte B do verso fala luz para os meus caminhos. Luz é algo mais abundante, né? Não fala especificamente de objeto, fala de algo que esse objeto produz, que é a luz. Lâmpada é a palavra de Deus. Ela emite luz. E não é só de maneira gradativa, imediatamente aos meus pés, passo após passo, mas sim por todo o caminho que eu vou percorrer. Eu preciso estar pautado, iluminado pela palavra do Senhor. Irmãos, um convite que eu faço à igreja: leia a palavra de Deus todos os dias. Se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, sentar numa mesa e ler, você ouve a palavra de Deus. Hoje temos aplicativos no celular que você põe a Bíblia online, aperta o botãozinho, você está dirigindo, você está ouvindo. Melhor é ler. Ler é muito bom. Mas se você não puder ler, você medita, você ouve. Agora, você não deve passar um dia da sua vida sem meditar na palavra de Deus. Porque é ela que nos traz conforto, edificação, e é ela que nos traz exortação quando preciso. Precisamos ler a palavra de Deus. Por que, meus irmãos, precisamos ler a palavra de Deus? Não é só para trazer luz aos meus caminhos. Isso é necessário, isso é indispensável, isso tem que acontecer. Mas não é só para isso.
É porque a palavra de Deus é o caminho mais seguro ao nosso destino final. Nós temos que ter a palavra de Deus em nossos corações. Nós somos cristãos, nós nos relacionamos com o Pai. E não existe forma de você se relacionar com o nosso Senhor se não for ouvir a palavra dele. Não existe monólogo de um cristão com Deus. Deus também fala com o cristão. E ele fala por meio da tua palavra revelada, meus irmãos, amém? Ele fala do jeito que ele quer. Mas a Bíblia está aqui, ó. Aqui a gente não se engana. A palavra dele está revelada. E nós temos que conversar com o Pai. Ler a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que fale com você quando você abrir as sagradas páginas da Bíblia. Que ele vai falar o seu entendimento, vai falar os seus ouvidos. A imagem da palavra de Deus como uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho é uma das mais poderosas metáforas da Bíblia. Ela nos mostra que a palavra de Deus é um guia seguro, confiável em todas as áreas da nossa vida. João 8,12. Isso está registrado no Antigo Testamento. O salmista registrou isso como palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, por favor, leiam. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará pelo contrário. Amém, meus irmãos. Jesus é a luz da vida. Se você segue a Cristo, você não anda em trevas. A palavra é o guia dos nossos passos. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra o caminho que devemos seguir. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias e evitar os perigos que nos cercam. Quantas vezes você ficou indeciso em tomar certa decisão na sua vida e era decisão importante? Você precisava tomar a palavra de Deus. Ela nos ajuda também com relação a isso. Ela ilumina o nosso futuro, meus irmãos. Ela nos dá esperança e direção para o futuro. Ela nos revela os planos de Deus para nossas vidas e nos assegura de que mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus está conosco. Deus, ele sempre estará conosco. E como, meus irmãos, nós podemos aplicar esses princípios em nossas vidas? Como eu disse e vou repetir, leia a Bíblia diariamente, todo dia. Eu estou desafiando a cada pessoa que ler a Bíblia todo dia. Você tem dificuldade de leitura? Não importa. Abra a Bíblia, leia um versículo, peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento e ele irá falar com você. Leia a Bíblia, ore pela compreensão, peça ao Espírito Santo, como já disse, que ilumine a sua mente, porque se você ler sem a iluminação do Espírito Santo, você não irá entender nada. Deus não irá falar ao seu coração e é o Espírito Santo que faz isso. E a verdade é essa, você vai ser transformado, meus irmãos. Compartilhe a palavra, compartilhe com outras pessoas. Seja um testemunho vivo do poder transformador da palavra, ou outra coisa qualquer, mas compartilhe, meus irmãos. E, principalmente, viva de acordo com a palavra. Irmãos, viva de acordo com a palavra. Somos falhos, somos pecadores, mas temos que buscar em Deus direção, buscar em Deus forças, para que possamos viver de acordo com a palavra e nos aproximarmos de Cristo e sermos semelhantes a Cristo. Viva de acordo com a palavra. Permita que a palavra de Deus guie as suas ações e as suas decisões. Se submeta à palavra de Deus, pois, como eu já disse, a palavra de Deus, ela é o guia para a nossa vida nessa terra e é o caminho em direção à nossa eternidade com o Pai. Meus irmãos, Martim Lutero, em 1517, ele deu um grito da reforma, pregando as 95 teses. E o primeiro sola, que é a respeito dos 5 solas que nós conhecemos, que é um idioma em latim, o primeiro sola a ser anunciado ali entre linhas nas 95 teses foi o sola scriptura. Isso é um idioma latim, mas que significa somente a Escritura. Ali ele estava se opondo à tradição da igreja como superior
a Bíblia Sagrada. Martim Lutero entendia que a Escritura era suficiente para a vida do cristão. Ele não estava dizendo que a igreja não deveria possuir documentos, conselhos de homens de Deus. Não. A igreja no passado tinha documento, como hoje ainda tem. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem seus documentos oficiais, tem os seus conselheiros, o conselho da igreja, tem o pastor como pessoa representante de Deus para estar de frente do rebanho de Cristo aqui nessa igreja, mas nada é superior à palavra do Senhor. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Hoje à noite você vai abrir o seu celular, a sua rede social, e você vai ouvir um pregador coach contando para você um segredo para vencer a ansiedade. Hoje você vai ligar a sua televisão e você vai ver um grande intelectual dando para você a chave para resolver um certo dilema. Irmão, ouça. Não feche os seus ouvidos, não. Você está no mundo. Mas você deve julgar todas as coisas baseado na palavra de Deus. Porque é somente a Escritura o nosso caminho reto a Cristo. Somente a Escritura deve nos conduzir nessa vida. É somente a Escritura. Então, meus irmãos, eu oro a Deus para que a palavra de Deus tenha entrado não só na mente de vocês, que vocês não tenham só ouvido a palavra de Deus, mas que vocês saiam daqui tendo a certeza que precisamos nos debruçar todos os dias de nossas vidas aqui nessa terra, na palavra de Deus, porque ela é a forma que Deus usa para falar com o seu povo. A palavra de Deus é um tesouro inestimável, meus irmãos. Ela é mais doce que o mel, mais clara que a luz e mais poderosa que qualquer outra força. Meus irmãos, a palavra de Deus nos alimenta. Se buscarmos na palavra de Deus a verdade, ela irá permitir que ela guie nossos passos. Nós experimentaremos, meus irmãos, uma vida abundante nessa terra. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés, meus irmãos, e luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe a sua igreja na noite de hoje. Que você saia daqui tendo a certeza que Deus falou com você e que você deve refletir a partir de agora acerca do seu relacionamento com o nosso Senhor, que é a leitura diária da palavra de Deus, que Ele fala com você não só hoje, mas amanhã e por todo tempo de vida que você tem nessa terra. Que Deus nos abençoe.